Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre maus tratos, recriando experiências na vida adulta. Então, o que quer dizer? São experiências que nós passamos, muita gente já passou por isso, outras já não. Pais e mães mais conscientes não fazem isso, estão mais conscientes da consequência, mas outros fazem e a gente recebe, passa por essa experiência de maus tratos, tá? Então, o que está dentro dos maus tratos? Tá? Beliscões, surras, gritarias, impaciência ao explicar para a criança, assédios, abusos também, a gente pode inserir nisso, tá bom? E como eu passei por essa experiência também, eu pude limpar algumas cenas, então hoje eu posso partilhar com vocês que dá para curar isso sim, e dá para a gente ter mais consciência disso, o quão grave a criança fica, quão grave a criança é atingida o interior, assim, o ser da criança, sabe? Ela se sente muito culpada, ela se sente muito mal amada, ela se sente. Então, eu vou falar isso nesse vídeo, eu vou explicar melhor esse vídeo, abrir esse assunto, tá? Porque eu pude passar por aí e pude limpar isso aí. E também eu vi em minha volta pessoas fazendo isso, tá? Então, eu vou abrir um pouco essa ideia para vocês e dizer que dá para curar essas experiências e parar em você essa recriação, essa essa ideia de ficar recriando os maus tratos que você recebeu dos seus pais nos seus filhos, tá? E é algo inconsciente, a pessoa não consegue segurar isso, tá? Vem assim, é natural, tá? Tanto os gritos como as ofensas, os palavrões, os tapas, as surras, os beliscões, tá? É o que vem de dentro dela. Aí dá para curar isso, parar isso em você, tá bom? Então vamos lá, recriando experiências na vida adulta, os maus tratos que recebemos de nossos pais ou cuidadores, avós, seja quem for que passou pela nossa vida e a gente passa por essa experiência de. E aqui nesses vídeos que eu passo para vocês, a gente não julga ou não condena o outro. Aqui nos vídeos que eu passo para vocês de limpeza emocional, a gente pega a experiência nossa e cura isso, tá? Eu vou estar entrando num assunto nos vídeos que eu entrego para vocês, em estar condenando alguém ou alguma pessoa, algum lugar, enfim, por ter feito isso ou aquilo. Jamais. A gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida, das nossas experiências, pegar aquilo, as nossas experiências como nosso, passei por isso e eu vou curar isso, tá? E quando você cura isso, você se liberta, você dá um salto, você expande a sua consciência e você fica num nível de amor, tá? Você conseguiu transcender isso, tá? Então, assumindo as experiências que todos nós passamos, eu assumi a minha e curei. É um perdão natural, vem um perdão natural de dentro, tá? Então, você que está assistindo esses vídeos e passou por alguma dessas experiências, você pode curar isso também e parar de ficar reproduzindo esses maus tratos nos filhos ou sobrinhos, ou seja quem for, tá? Então, vamos lá. Então, beliscões. Tem beliscões, surras, tapas na cabeça, gritarias, impaciência quando a criança derruba alguma coisa, enfim. Esses beliscões, eu não participei e não, eu lembro que alguém nunca me beliscou assim, mas eu vi muito isso. Eu vi muito, gente. Não só no meu trabalho, quando eu via, como em minha volta eu via e eu me sentia desconfortável, porque para mim, quando eu estava vendo, era algo assim, a criança, eu estava sentindo aquilo pela criança. O ódio que a criança sentia parecia que aumentava mais quando ela recebia esse beliscão, sabe? Por quê? Porque aquilo que ela está recebendo, aquela dor, marca no inconsciente dela e quando ela crescer, ela vai reproduzir isso. E eu sentia que o ódio ali, sabe, sendo passado do adulto para a criança, né? E eu nunca gostei de ver isso, mas eu presenciei muitas vezes esses beliscões. E isso é um gesto que vai passando de geração em geração, de um para outro, tá? Que mais? Surras e tapas na cabeça. Eu já vi vários adultos dando tapas na cabeça
brincadeiras. Eu lembro que tinha um pedala. Ai, tinha uma brincadeira que fazia assim, dava um tapa na cabeça e falava uma frase. Também é um tipo de maus tratos e isso não deve ser feito porque você machuca o ser da criança. Ela, por mais que ela esteja expandindo a consciência, ela tem um ser maior que está vendo tudo, tá? E ela está muito triste com essa situação. O que mais? Gritarias eu vejo em minha volta também. É algo que você vai recebendo de geração em geração. O adulto faz com a criança, não só os pais, mas com os cuidadores, os familiares, parentes. E essas gritarias não só vêm de geração em geração, de passando, que recebeu do adulto para a criança, quanto a própria pessoa tem tanta mágoa guardada, tanto ódio guardado por alguma situação, que ela não aguenta aquilo e tá? Então, as gritarias que o adulto faz com a criança não é só pela criança, não é pela criança, é pelo ódio que ela tem, que ela recebeu lá atrás. Então, ela guarda aquilo e aí que ela revolta, que ela externiza em quem não pode atacá-la. Tá? Então, ela vai pelas gritarias. Eu vejo muito isso nas ruas, mas é a experiência de cada um aqui e é o que cada um pode oferecer. A gente não consegue, eu posso dizer por mim, eu já participei dessas coisas de gritarias, a gente não consegue oferecer algo melhor, porque a gente tem essa experiência no inconsciente. Então a gente não consegue dar algo melhor. Tá? A gente faz o melhor que pode, mas quando vê o inconsciente vem à tona, aí a gente começa com essas impaciências e gritarias, tá? E quando a criança também se machuca ou derruba, os adultos não entendem e vai de novo e dá maus tratos, dá uma surra, um tapa porque derrubou alguma coisa, porque quebrou outra coisa. A criança inocentemente faz aquilo, passa por aquilo e o adulto não entende que é sem querer, foi por um descuido e aí vai dar uma surra, dá um tapa, dá um beliscão. Onde você viu você fazer isso? Não prestou atenção, menino? Sabe essa forma? Você não estava vendo, tá? E a criança não viu mesmo, né? E essas coisas machucam. Quando a gente consegue ver as coisas melhor, dói um pouco mais. Por isso que eu estou falando com vocês aqui. Só que jamais condenaria o adulto por ter feito isso. Eu assumo a minha responsabilidade, nós que estamos aqui nesse canal para limpar as nossas experiências, nós assumimos essas dores, essas experiências, e a gente vai curar em nós essa dor que a gente passou. Isso é uma experiência, a gente não deve se identificar tanto com isso, mas deve curar. Não só a limpeza emocional te ajuda a curar isso, esses maus tratos que você passou, quanto a meditação também consegue, quanto o livro Um Curso em Milagres também ajuda a você curar isso, quanto tantas outras experiências, ferramentas que tem aí de cura para libertar dessas memórias doloridas, tá? E quando as crianças passam por essas experiências de maus tratos, elas acabam interpretando isso como uma falta de amor, que ela não é merecedora de amor, se sente culpada por ou ela fez alguma coisa ou ela é uma criança má, sabe? Ela se sente culpada por isso. A criança não entende, então ela se sente culpada e não merecedor de amor, por isso que ela está apanhando, tá? Ela entende isso, ela interpreta, olha, o meu coleguinha, ele recebe o amor, mas eu não, mas é porque eu fui mal em alguma época, ou que eu sou mal. Eu lembro um pouco disso, eu me sentia mal, tinha uma maldade dentro de mim. Eu já ouvi isso do adulto, você é uma pessoa má, você é uma criança má, entende? E não com essa palavra, falava com outras palavras. E não é nada disso, não é nada disso, sabe? São aprendizados que a gente vai tendo, o outro sempre está para nos ajudar. Eu trouxe de outras vidas experiências para viver nessa vida, e baseado nessas experiências, esses maus tratos estavam inseridos dentro, entende? Então, quando eu fui limpando cada vez, que eu fui encontrando cenas assim, eu fui limpando, fui me curando e fui me libertando. E cada vez que a gente limpa esses maus tratos que a gente sofreu, ou que a gente ouviu, essas agressões, a gente parece que transcende, a nossa mente vai abrindo, se expandindo. Aí você consegue ver o mundo de forma mais limpa, mais curada.
E como eu sempre falo, quando a gente vai curando essas dores do nosso ser divino, do nosso ser que é amor, tá? E aí, quando a criança, ela interpreta isso, essa culpa, ela assume a culpa, ela acredita que ela foi é uma criança má, que ela foi fez alguma maldade e que ela não é merecedora de amor. E muitas das vezes, quando cresce, ela acredita que não é merecedora de amor. E quando chega um amor assim bom, ela se afasta. Ela se afasta ou ela ofende porque ela não sabe o que que é amor. Porque quando criança, ela nunca recebeu o amor verdadeiro, né? Para algumas crianças, tá? Algumas pessoas têm esse tipo de experiência. E ela não sabe o que é amor verdadeiro quando criança. Então, quando adulta, ela vai receber isso, ela fica desconcertada. Então, ela não sabe o que é isso ainda. Então, ela está aprendendo. E quanto mais você limpar isso, essas memórias, você vai sentindo esse bem-estar com você mesmo. Aí você vai se lembrando de quem você é, tá? Você vai se lembrando de que é o amor. E aí, quando vier uma pessoa grosseira de falar alguma coisa mal educada, você já vai falar: não, eu não sou merecedor disso. Aí você vai entender quem você é de verdade, tá? Porque é só após as limpezas que você vai sentir esse amor. E não é um amor do mundo, eu volto a falar, um amor de compaixão, é um amor de harmonia, de compaixão, de aceitação, de plenitude, tá? Então, você vai sentindo isso dentro de você, e aí você vai atraindo pessoas, e você vai recebendo cada vez mais que você vai sentindo isso, você vai recebendo cada vez mais esse tipo de amor na sua vida, tá? E volto a dizer, a culpa que a criança sente ao receber as surras, quando ela cresce, que eu passei por isso, quando ela cresce, ela tem vergonha, ela tem vergonha de ter passado por isso e de contar isso para outras pessoas, que levou surras, que levou tapas e beliscões, enfim. Ela tem vergonha de contar isso, de lembrar disso, de falar disso, tá? Então, desperta nela o sentimento de vergonha, tá? A criança, ela não só, quando ela passa por isso, por esses maus tratos, ela sempre ela vai encontrar o coleguinha que recebeu um amor e ela vai olhar aquilo e ela vai aceitar a experiência dela. Ela não vai se, muitos podem se revoltar. Eu não peguei essa experiência ainda, não ouvi ainda um relato assim, mas eu lembro que a gente aceita aquela situação e como culpada e a gente acredita que é má, é uma pessoa má, tá? A gente acredita. Então, quando você cresce e cura isso, você vai se identificando que o verdadeiro amor está dentro de você. Que você é a essência de amor, que é a paz, que é a alegria. E aí você vai atraindo situações e pessoas que vão confirmando isso, tá? E aí você vai ficando cada vez mais pleno, cada vez mais em paz, tá? E essa experiência, esse vídeo, ele é muito bom para muita gente, porque eu vejo isso, não sei se é porque eu passei, mas eu vejo muito isso, as mães brigando com os filhos, em qualquer lugar que eu vou, eu vejo isso, mas é porque elas estão fazendo o melhor que elas podem, mas machuca o ser da criança, ela guarda isso, como o beliscão, dor, tudo que é dor, tudo, ofensas, gritarias, dor dói e vai para o inconsciente, tá? Então, a emoção negativa vai para o inconsciente, fica gravado no inconsciente. Esse inconsciente vai para quando fica adulto, e aí no adulto a pessoa reproduz isso, acaba reproduzindo isso numa criança, tá? Então, vale você escolher acabar com isso, com esse ciclo de dor e curar essas traumas em você. Aí, como que você pode fazer isso? Você mesmo sozinho pode escolher pegar cenas que você passou por isso de beliscões ou surras, escolhe uma cena só e vai limpando essa cena, até zerar essa cena. Tá? O que você sentiu, o que você pensou, por que, que você estava levando a surra, onde você estava, o que, que a pessoa falou, como que estava a pessoa. Você vai limpando e vai falando tudo de negativo que estava nessa cena, tá? Você toca nos pontos do FT e vai olhando para a pessoa e vai falando tudo de negativo, tá? Ela não devia ter feito isso, ou ele não devia ter feito isso, está doendo muito. Aí você vai chorar, vai. Por quê? Você vai estar limpando.
tá? Entenda que limpeza emocional é limpar as emoções que estão guardadas no inconsciente, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E a Ti precisa falar frases negativas. Tudo que você lembra que está guardado no seu inconsciente, tá? Então você vai lembrar de tudo que você viveu nessa cena e só vai falar frases negativas. Nada de positivo. Só frases negativas que você sentiu naquele momento. Aí você vai falar toda a sua revolta que está guardado dentro de você, você vai falar que está contido nessa cena, tá? Aí você vai olhar para essa cena e você vai falar de toda a dor que você sentiu. Doeu a minha cabeça, ou doeu meu corpo, ou doeu alguma parte do meu que a pessoa te bateu, te beliscou, ou te ofendeu, doeu seu coração, enfim. Você vai falar tudo aquilo que está nessa cena. Quando terminar a limpeza, você vai se descolar dela, você vai se sentir, você vai perceber que você vai estar mais longe da cena e você vai olhar, vai sentir paz, tá? Você vai olhar, vai sentir muita paz, você vai poder contar isso para você mesma e vai ver que está tudo bem. Se você estiver fazendo sozinho, eu recomendo você voltar no outro dia ou mais 2 dias seguintes para você terminar de limpar. Sozinho, eu fiz isso, só que depois, um tempo depois, eu paguei para um terapeuta me ajudar e ela me ajudou a limpar tudo. A outra pessoa, um terapeuta, também pode te ajudar a curar tudo isso. E ele tem uma visão melhor, mais ampla, ele consegue ver onde você não consegue ver naquele momento. Aí termina, eu falo lustrando a cena, tá? E aí você parece que você não passou por isso. Você vai ter a nítida sensação que você não passou por essa experiência, tá? Quanto mais você limpa essa mesma cena, se você for quiser fazer um teste com você mesmo, pegar uma cena só e várias vezes, você vai ter a nítida impressão que você não passou por isso, tá? De tão curado que você vai estar, você vai olhar para isso, vai tocar nos pontos e falar, ela vai se apagando na sua mente, ela vai se dissolvendo, tá? E quanto mais você mexer, ela se dissolve, se descola, muda de cor, a pessoa não aparece mais, some a cabeça, some, vai sumindo as partes da cena, tá? É isso que é a cura de uma cena, assim, da limpeza emocional. E aí, quando você fala para mim, Rose, mas não foi uma vez só, foram várias vezes. Então, você vai pegar aquela que te chama atenção, e aí você vai, nas primeiras cenas, você vai sentir mais, você vai chorar mais, vai doer no seu corpo, no coração. Não tenha medo de colocar, expor uma outra pessoa, vai ser com você mesma, ou você com um terapeuta. Ninguém precisa saber, tá? É algo que é só essa limpeza emocional, ninguém precisa saber. É só um silêncio, você fala aquilo e limpa e acabou, tá? Você não precisa contar isso para ninguém. A outra pessoa não vai ficar sabendo, tá? Só você e o terapeuta, se você for entregar isso para o terapeuta. Aí você vai limpar isso, nos primeiras vezes você vai chorar muito, porque tem muita carga emocional, tá? Quando são as primeiras vezes que você começa a abrir a limpeza emocional, você encontra muita carga emocional. Eu me perdi de tanta coisa que tinha, eu acabava me perdendo, era muita carga emocional, muita energia que tem. Todas essas emoções negativas são energias, tá? Então a gente começa, às vezes no começo se perde sozinho, né? Com o terapeuta não, mas sozinho eu acabei me perdendo. E aí eu comecei a limpar e aí vai ficando mais em paz, assim, você vai ficando mais tranquilo. Mas aí eu recomendo você voltar no outro dia, olhar para essa cena, até que você veja que não tenha mais nada. Aí no outro dia vai aparecer uma outra cena, tem uma outra vez que eu passei por isso. Aí você pega essa cena e limpa também, esgota ela e tira toda a carga negativa que está contida nessa cena, de raiva, de ódio, de revolta, porque a outra pessoa fez isso com você. Volto a dizer, assuma a responsabilidade dessas emoções. Nada de ficar condenando a outra pessoa, tá? Porque o outro fez o melhor que podia com a consciência que ele tinha, tá? Ele só está reproduzindo aquilo que ele recebeu. E o universo, gente, o universo ele é muito inteligente. Você não está nessa experiência à toa, tá? Você não está passando essa experiência à toa. Você não é o xodozinho do universo. Se você está ali passando por essa experiência, é porque você tinha que passar por essa experiência, tá bom? Assuma a responsabilidade na sua vida e nada de ficar condenando o outro. O outro fez o melhor que ele podia com a consciência que ele tinha.
ele também está no processo de expansão da consciência, de experiências aqui nesse mundo, tá? Então, assume as rédeas, cura isso em você, todas as dores que você sentiu, e aí vai falando toda a sua revolta em relação a essa pessoa também. Se você tiver mais cenas com essa pessoa, mais cenas negativas, você vai ligando outras cenas com essa mesma pessoa que te agrediu, e aí você vai, a hora que esgotar essa mesma pessoa, você vai sentir um amor incondicional por ela. De todo o ódio que você tem guardado, você consegue chegar num nível de amor incondicional por essa pessoa. Se você for obstinado e pegar todas as cenas que você tem de dor com essa pessoa, você vai chegar num amor incondicional com ela. Porque você limpou tudo, tá? E você vai entender que a sua experiência aqui foi essa. Você não está levando essas surras, esses maus tratos à toa. A gente passou por isso porque tinha que passar por isso, tá? Tinha alguma lição aí a ser aprendida, tá? E não como culpado, não. Nada de culpado, porque em essência, todos nós que estamos aqui, em essência, somos amor, somos inocentes, somos inculpáveis. Mas você vai sentir isso a hora que você passar por esse processo de limpeza emocional. Eu estou aqui vendendo o meu peixe, que a gente consegue sentir isso pelo IFT. Mas tem outros recursos também. A meditação consegue te levar a transcender, levar nesse lugar. O livro Um Curso em Milagres também te ajuda a curar essas feridas. E tantas outras ferramentas. O Ho'oponopono também te ajuda a curar essas feridas. E então, a hora que você passa por essa experiência e limpa isso, a sua mente faz assim, ó, se abre, tá? E você transcende no amor. E aí você passa a entregar às outras pessoas o amor que está dentro de você, tá? E aí você entendeu por que você está aqui. Você começa a entender melhor, tá? E tudo fica muito mais leve, muito mais fácil. Só que enquanto a gente estiver aqui, sempre tem cenas a serem curadas, tá, gente? Não, não acaba assim, não. Eu tinha doce ilusão que um dia ia fosse acabar essas limpezas na minha mente. Não, a gente sempre tem alguma coisa a curar, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Enquanto estivermos aqui, a gente sempre tem uma coisinha, uma surpresa que aparece de algum lugar. Sempre vai ter, gente. Pode ter certeza disso, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto um pouquinho delicado e muitas pessoas têm a tendência de jogar a responsabilidade de condenar o outro, e não. Nesse vídeo a gente assume a nossa responsabilidade, assume as nossas experiências, cura isso e transcende, e vive no amor. Não só o amor próprio, como o amor pela outra pessoa, que você começa a entender melhor, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!